Hoje eu quero falar sobre algo muito importante. で、今日はとっても大事なものについて語りたいと思います。 Sobre a justiça de Deus. それは神様の義に対してなんです。 Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra comigo lá em 1 Coríntios. 第一コリントを開いてください。 1 Coríntios capítulo 5. Desculpa, 2 Coríntios, né? 第二 2 コリント Coríntios です。 capítulo すいません。 5. 第二コリントの5章。 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 第二コリントの5章の21節です。 Diz assim: こう書いてあります。 Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. それは神様が罪のないキリストに私たちの罪を負わせ、それと引き換えに私たちに恵みを注いでくださったのです。 Ninguém dançou de felicidade por esse versículo? この聖書箇所に誰も踊ってないの？ Não se preocupa, vê comigo aqui, ó. Vamos lá, de novo, olha o que ele diz. ここもう一回見て Presta ね。 atenção, se você não encontrou, só ouve. まだ見つかってないのなら聞いてね。 Diz assim: aquele que não conheceu o pecado. De quem que ele está falando aqui? Quem é esse aquele? 罪のないもの、それは誰に言っているの？それはキリストですね。 Jesus, não é isso? Quem não cometeu pecado nunca? じゃあ、一回も罪を犯してないのは誰？ Quem não cometeu pecado? 罪を犯してないのは誰？ Aleluia, Jesus, amém? イエスですね。 E ele fala assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Quem fez Jesus pecado? それは罪のない人、それはキリストですね。じゃあ彼を罪を負わせたのは誰？ Quem fez Jesus pecado? 罪を負わされたのは誰？ Olha aqui, Jesus ele não cometeu nenhum pecado. イエスは何の罪をも犯してない。 Quem fez Jesus pecado? じゃあイエス・キリストを罪に負わされたのは誰？ Deus. 神様なんです。 A Bíblia fala que Deus fez Jesus pecado. 聖書が言ってるのは、神が罪のないキリストに罪を負わせたって書いてあります。 De novo, もう一 a 回。 Bíblia está dizendo que Deus fez Jesus pecado. 聖書が言うには、神様が罪のないキリストに罪を負わせたって書いてありま A す。 minha pergunta é: じゃあ私の質問は、 por quê? なんで？ Por quê? なんで？ Por que que Deus fez Jesus pecado? なんで神様はキリストを罪に負わせたの？ Por quê? なんで？ A resposta está no versículo. 聖書に書いてあるんですよ。 Diz assim: para que nele quem? それと引き換えにって書いてあるんですけど、じゃあ誰と？キ Para リスト que ですね。 nele fôssemos feitos justiça de Deus. 違うね。 Amém? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. はい。彼に神の義となるためなのです。 Amém? Então, por que que Deus fez Jesus pecado? じゃあなぜ神様はキリストにコミゴ罪を負わされたの？ Por que que Deus fez Jesus pecado? なぜ神様はキリストに罪を負わせたの？ Para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém? 私たちが彼にあって神の義となるためなんです。 O que é a justiça de Deus? じゃあ神の義って何でしょうか？ O que é ser justiça de Deus? 神の義になるっていうのは何でしょうか？ Comigo. O que é ser justiça de Deus? 神の義になるっていうのは何でしょうか？ Uma coisa que a gente confunde às vezes, a gente mistura algumas coisas. 多くの場合私たちはいろんな間違ったものを考えてしまいます。
Deus é bom, não é? 神様は良い方ですよね。 Deus é bom, 神様は良い方ですか？いつでもです mas ね。 Deus também é justo. だけど神様も義人なんです。 Deus também é justo. 神様も義人なんです。 Deus é bom, 神様は良い方ですか？ mas ele também é justo. けど義人でもある。 Ele ama a justiça. 彼は義を愛します。 Ele é tão bom, olha o que eu vou falar. Ele é tão bom, 彼はすごく良い人だから、 ele é tão bom すごくいい人だから、 que ele criou o inferno. 彼は地獄を作ったんですよ。 Quem criou o inferno? 地獄を作ったのは誰？ Deus criou o inferno. 神様は地獄を作ったんですよ。 Deus, ele é tão bom, 神様はすごい良い人だから、 ele criou o inferno. 彼は地獄を作ったんで Por す que よ que。ele criou o inferno? なぜ地獄を作ったのでしょ Para os homens? Para os seres humanos? う？人間のためですか？ Não. 違います。 Para quem que Deus criou o inferno? じゃあ誰のために地獄を作られたの？ Quem merece o inferno? 地獄は誰がふさわしい？ O diabo. 悪魔なんです。 O diabo era um anjo que estava com Deus lá desde o princípio. 悪魔は最初にもう見つかりだったんですよ。天 Mas 使だっ ele たんです。 traiu o Senhor. だけど主を裏切ったんです。 Ele traiu o Senhor. 主を裏切ったんです。 E Deus é justo. で、神様は義なんです。 Deus, ele tem que julgar. 神様は裁かなきゃいけない。 Deus é bom, 神様は良い方ですか？ mas ele também é justo. だけど義人でもあるんです。 E a justiça dele tem que ser aplicada. で、彼の義は実行しなきゃいけない。 Então, para quem que o inferno foi criado? じゃあ、誰のために地獄は作られたの？ Para o diabo, amém? 悪魔のためなんです。 Amém? Eu acabei de falar, vocês estão comigo? さっき言いましたけど、みんな大丈夫？ついてる？ Aleluia. Deus é tão bom que ele criou o inferno. 彼はすごく良い方だから地獄を作ったんです。 O amor de Deus é diferente do amor humano. 神様の愛は人間の愛と違います。 O amor humano, ele é manipulador. 人間の愛って人を騙そうとします。 Gosta de controlar as pessoas, manipular as 人 pessoas. 々をコントロールしようとします。 Não é assim? そうでしょ？ A pessoa chega assim, você me ama, por que você não faz isso? で、人がこう来ますよね。私を好きならどうしてこんなことしてくれないの？ Você não me ama? 愛してないの？ Vai lá e faz isso por mim. じゃあそれを言って、これを私のためにやって。 Vai, você me ama. 愛してるでしょ？ Às vezes a pessoa não está com desejo no coração de fazer aquilo. 多くの場合はその人はあれをやりたくないってあります。 Mas a outra pessoa está manipulando aquela pessoa だけど違う人があの人をこううまくやれるようにこう実行してるんですね。 para que faça a vontade dela. 彼女の欲しい通りにやるためなん Isso é です。 amor? それは愛ですか？ Esse não é o amor de Deus. それは神様の愛じゃないんです。 Deus, ele não fez assim com a gente. 神様はそうやって私たちにや Deus, らないです。 ele não vai pegar a sua vida e te obrigar a fazer a vontade dele. 神様はあなたの命を取って無理やりにこれやりなさいということをしません。 Ele fala assim, eu te amo. 彼はこういうふうにします。私はあなたを愛し E o て。 desejo de Deus é que nós o amemos de volta. で、神様の御心は私たちが彼を愛するようにってあります。 Mas ele te deu escolha se você quer amá-lo ou não. だけど彼はあなたに選択肢を与えたんです。 Você 愛するか愛 escolhe, しないか。 você escolhe. あなたが選ぶんです。 Ele não vai te controlar. あなたをコントロールしようとしません。 Se você não quer ir para o céu, ele não vai te obrigar a ir para o céu. あなたは天国に行きたくないのならあなたを無理やり連れて行こうとしない。 Aleluia. ハレルヤですか？ Ele não vai te obrigar a fazer alguma coisa. Ah, faz a minha vontade. 私の御心をやってくださいみたいなやれっていうふうに無理やりに言いません。 Ele fala que ele criou todas as coisas. 彼はすべてのものを作った。 E ele deu ao homem Só este- autoridade sobre essas coisas. 人間に権威を与えた。 Então agora o homem, ele tem autoridade para escolher o que Já. fazer. 今人間は権威があります。それをやるかやらないか。 E Deus é tão bom で、神様はすごく良い方だから、 que ele deixa você escolher あなたに選択肢を与え se るん você で quer ir す。 para o céu ou para o inferno. あなたは天国に行きたいのか、地獄に行きたいのか。
A sua decisão, あなたの選択肢が、 como você tem vivido a sua vida, あなたはどうやってあなたの人生を生きているのか vai escolher se você vai para o céu ou para o inferno. 選ぶんです。天国に行くのか、地獄に行くのか。 Alô? ヘロー、もしもし。 Está nas suas mãos. あなたの手にあるんです。 Você quer ir para onde? あなたはどこに行きたいんですか？ O homem, 人間は desde o princípio, Deus criou o ser humano 最初から人間を作って、 e Ele falou: olha, eu criei tudo para você. そしてあなたのために全てを作って、 Todo esse planeta é seu. この地球は全てあなたのもの。 Mas tem uma árvore que você não deve comer. だけど一つの木だけは食べてはならない。 Porque no momento que você comer, você vai morrer. あなたは食べた瞬間に死ぬからって。 Deus é tão bom 神様はすごく良い方だから、 que deixou o homem escolher. 人間に選択肢を与えたんです。 Era da vontade de Deus que aquele homem comesse a fruta? 人間が実を食べることは神様の望んだものですか？ Deus já deixou bem clara a vontade dele. Não é minha vontade que você coma daquele fruto, porque se você comer, você vai morrer. 神様はもう最初から自分の望んでいるものを表していたんですよ。それを食べたら死ぬよって。 O homem foi lá e comeu. そして人間はそうやって食べて Ele しまっ morreu? た。で、肉体的に死にましたか？ Ele morreu na hora? そのままパターンって死にましたか？ Morreu. Sim, morreu. 死んだよ。 Ele morreu aonde? だけどどこで死んだの？ No espírito dele. 霊的に死にました。 Amém? アメン。 Quando ele comeu daquele fruto, その実を食べた瞬間に、 ele não morreu fisicamente assim que ele comeu, como se fosse um veneno. 彼は肉体的に毒かのようにパタンって倒れてはいませんでしたが、 Mas no coração dele, だけど心の中では ele morreu. 彼は死にました。 Ele tinha conexão, ele era um com o Senhor. 彼は神様と一つだったんです。 Mas no momento que ele pecou, だけど罪を犯した途端に ele ficou separado de Deus. 神様から離れてしまいました。 Amém? アメンです E qual é か？ a consequência de ele ter pecado? じゃあその影響は何だったんでしょ O う？ que aconteceu quando ele pecou? 罪を犯した時に何が起こったのでしょう？ Assim que ele pecou, 彼が罪を犯した時に toda a terra foi amaldiçoada. 全地が呪われたんです。 Era a vontade de Deus? それは神様の望みだったんですか？ Não. 違います。 Mas o homem escolheu isso. だけど人間がそれを選んだんで O す。 homem escolheu isso. 人間が選んだんです。 E como o homem morreu espiritualmente, じゃあ人間が霊的に死んだので、 em questão de tempo. でもう少ない間に、 Era um problema de tempo agora. もう時間の問題だったんですね。 Ele agora ia morrer fisicamente também. 彼は今もう肉体的にも死んでしまいます。 Vocês estão entendendo comigo? 理解していますか？ O que é morrer espiritualmente? じゃあ霊的に死ぬっていうのはどういうことでしょうか？ É quando você não está mais com o Senhor. それはもう神様と一緒にいないことなんです。 O que é morrer fisicamente? じゃあ肉体的に死ぬっていうのはどういうことでしょう？ O que é morrer fisicamente? じゃあ肉体的に死ぬっていうことはどうでしょう？ É quando o seu espírito, あなたの霊が ele se separa do seu corpo. 肉体から離れて Amém? いくことです。 O seu espírito, quem você é, o seu homem interior, あなたの霊、内なる人、本当の自分、 ele se separa do seu corpo もうあなたの体から離れ、 e aí você morre. そうしたらあなたは死んでしまう。 Aleluia? O que é morte espiritual então? じゃあ霊的な死っていうのは何でしょう？ Tô perguntando, gente. 今質問です。 O que é morte espiritual? じゃあ精霊的な死は何でしょうか？ O seu espírito está separado de Deus. それはあなたの霊が主と離れることです。 O que é morte física? じゃあ肉体的な死は何でしょうか？ O que é morte física? 肉体な死は何でしょう？ O seu espírito se separa do seu corpo. あなたの霊が肉体から離れることです。 Agora percebe uma coisa interessante. じゃあよく興味深いことなんです。 O homem nunca deixa de ser espírito. だけど人間は一回も霊であることはなくならないんです。 Você nunca deixa de ser espírito. あなたは霊であることを一回もなくならないん Olha です。 aqui.
Olha aqui. 見てて。 Você é salvo em Cristo Jesus. あなたはイエス・キリストによって救われてますね。 Você é um espírito? あなたは霊ですか？ É um espírito, amém? 霊です。 Agora aquela pessoa que está lá fora, que não conheceu Jesus. じゃあ、外にいる人で、まだイエス・キリストを知らない人は？ Aquela pessoa é um espírito? あの人は霊ですか？ É um espírito. É isso que eu tô falando. A pessoa não deixa de ser espírito. その人、霊でなくならないんです。 Não é que o espírito some, その desaparece. 霊が消えるっていうことはないんです。 Apenas o espírito dela não está mais com o Senhor. ただ単に、主と共にその霊は繋がれていないんです。 Agora percebe uma coisa. じゃあ一つ見てください。 Nenhum pecador, 罪人は、 nenhuma pessoa que tem pecado 罪を持っている人は、 pode ter comunhão com o Senhor. 主と共に混じり合いを持つことはできません。 Deus é justo. 神様は義だからです。 Deus é bom, 神様は良い方ですか？ mas Deus também é justo. だけど神様も義人であります。 E quem tiver pecado dentro do coração, そして心の中に罪があるのなら、 quem estiver separado do Senhor, 主から離れている者は vai para onde? どこに行きますか？ Vai para o inferno. 地獄に行きます。 Quem tiver pecado no coração vai para o inferno. 心の中に罪がある人は地獄に行きま Deus é す。 justo. 神様は義人なんです。 Ele é bom, 彼は良い方で、 mas ele é justo. だけど義人でもあります。 E quem tiver pecado no coração vai ser julgado. そして心の中に罪がある人は裁かれます。 Olha o que aconteceu com o ser humano, irmão. 人間には何が起こったのでしょう？ Ele pecou. 彼は罪を犯した。 Está amaldiçoado. もう呪われた。 A terra está amaldiçoada agora. 地はもう今呪われている。 O homem não consegue mais andar na presença do Senhor. 人間はもう主の臨在とともに歩むことができない。 O homem não pode mais se salvar. 人間は自分でもう自分を救うことはできない。 Qual é a solução para o homem? じゃあ人間の解決方法って何？ Qual é a solução para o homem? 人間の解決方法は何？ No momento que o homem pecou, もう人間が罪を犯した途端に、 Deus é bom, não é? 神様は良い方だよね。 Deus preparou um plano para a eternidade. 彼は永遠の計画を立ててくれた。 Ele preparou um caminho para o homem. 人間のために道を作ってくれ Ele た。 preparou um caminho para que o homem fosse salvo. 人間が救われるために道を作ってくれ Entende た。 uma coisa? Ele não podia salvar o homem logo de direto. 神様はもうすぐに人間を助け Por るこ que, とは que で ele き não ません podia でした。 fazer isso? なぜそれはできなかったか。 Porque ele deu a terra ao homem. なぜなら彼は人間に地を与えたからです。 Deus ele deu para você. 神様はあなたにあげた。 Agora o que o homem fez? じゃあ人間は何をした？ Deu para o diabo. 悪魔に出してしまった。あげ Então てしまった。 Deus é justo, não é justo? だから神様は義人でしょ？ Se Deus é justo, だから神様は義人だったら、 ele não pode quebrar a lei dele. もう彼の法律を破くことはできない。 Ele não pode chegar assim, vou abrir aqui agora e tomar de novo. Não, não pode fazer もう isso. こうやって来て、こうパーンって倒して、もう奪い返してやるってでき A ない。 justiça dele tem que ser executada. 彼の義人は、彼の義は実行しなきゃいけない。 Então apenas um homem だから一人の人間が poderia retomar de volta essa autoridade. それを取り返すことができま Mas す。 que tipo de homem poderia tomar essa autoridade de volta? じゃあその権威を取り返すというのは誰ができるのだろう？ Que tipo de homem poderia tomar essa autoridade de volta? どんな人間がそれを取り返すことがで Que きたの tipo で de しょ homem う？ poderia tirar do diabo a autoridade agora? 悪魔から権威を取られる人間って誰でしょう？どんな Um 人？ homem その人間が que não tivesse cometido nenhum pecado. 一度も罪を犯していない人なんです。 Minha pergunta é, existiu algum homem que não cometeu nenhum pecado? 罪を犯していない人っていましたか？ Só um. 一人だけなんです。 Só um homem. 一人だけなんです。 E a Bíblia fala que esse que não cometeu pecado, で、聖書が言うには、その罪を犯していない人が、 Deus o fez pecado. 神様は彼に罪を負わされたって言います。 Vocês estão me entendendo? Vocês estão comigo? わかります Eu か？ creio つ que いて até o ます final vocês か？ vão entender. Aleluia. Agora olha que interessante. Assim que o homem pecou, Deus não podia entrar na terra de novo. Deus não podia se comunicar com o homem で、 agora. 人間が罪を犯した時に神様はすぐにもう人間と語り合うこともできなかった。 O que Deus fez? じゃあ神様は何をしたのかというと、 Deus ele começou a fazer alianças com o homem. 神様はいろんな人間と契約をし始めたんです。 Ele começou a fazer uma aliança com Adão. アダムと契約をしたんです。 Assim que Adão pecou, Deus foi lá e fez uma aliança com
Adão e Eva. そしてアダムとエバが罪を犯した時にもう彼と契約を作ったんです。 Depois Deus fez uma aliança com Noé. そうするとその次はノアと契約をしました。 Isso, de 1500 anos, Deus fez de Adão para Noé. そして1500年の間にアダムからノアに。 Durante 1500 anos, Deus não falou com nenhum ser humano. 1500年の間は神様は人間と語ることができ De ませんでし Adão た。 para Noé, アダムからノアに Deus estava quieto. 神様は静かに。 Agora, Deus, ele faz uma nova aliança de Noé até Abraão. そしてその後ノアからアブラハムに契約を作ったんです。 Acho que dá mais ou menos 1500 anos também. それもだいたい1500年の間。 Deus agora faz uma nova aliança com Abraão. 彼はアブラハムと新しい契約を作ります。 Depois Deus vai fazer uma aliança com quem? Com Moisés. で、その後はモーセと契約をします。 Depois Deus vai fazer aliança com o povo de Israel. その後はイスラエルの民と契約します。 Depois Deus vai fazer uma aliança com o rei Davi. その後はダビデの王と契約します。 E depois Deus vai fazer uma nova aliança. その後新しい契約を作るんです。 Por que Deus fez alianças? なぜ神様は契約を作ったのでしょ Por que Deus fez alianças? う。なぜ神様は契約を作ったのでしょう。 Alianças foram um meio de abrir o caminho その契約が道を開くためなんです。 para que Jesus viesse. イエス・キリストが来れるためです。 A cada aliança que Deus fazia com o ser humano, 神様が人間と新たな契約をするたびに、 Deus estava se revelando um pouco mais de si mesmo. 神様は自分自身をもっと表していました。 Percebe que quando Adão pecou, アダムが罪を犯したときに、 Deus ficou quieto. 神様は黙りました。 O homem ficou violento. 人間はもう暴力的になり、 Era uma destruição, prostituição, もう horrível. 滅んでて、売春婦だらけになって、 Mas Deus ele começou a falar aos poucos ao homem. だけど少しずつ神様は語り始め Até た o んです。 momento que ele encontrou Moisés. ある時モーセと会うた時 Olha で só que す。 interessante. Com Moisés, irmãos, モーセの時に、 é a primeira vez que Deus passa a habitar entre os homens. それは初めて神様が人間の中に住み始めたんです。 Amém? アメンで Deus すか？ agora começa a habitar entre os homens. 神様は人間の間に住み始めたんです。 Bem limitado. で、すごく限りがあった。 Por quê? なぜなら、 Porque o ser humano 人間は está amaldiçoado. 呪われていたからです。 O ser humano está amaldiçoado. 人間は呪われていたからです。 Você estava amaldiçoado. あなたは呪われていたんです。 Você está me entendendo? わかりますか？ Que coisa horrível é ser amaldiçoado. 呪われてるのはとっても嫌なんで Mas す、ね。 agora Deus cria uma aliança com o povo. だけど今は神様、民と契約を作って、 E agora Deus, ele está... Quando o povo sacrificava animais, そして人間がその動物を贖いをしたときに、 quando o homem estava sacrificando e lá e derramava aquele sangue daquele animal, その動物の血を流したときは、 aquele animal estava representando Jesus, percebe isso? その動物はイエス・キリストを表していたん Aquele です。 animal estava ali indo para aquele lugar de sacrifício sem resistência. で、その動物は何の無理やりもなく、そうやって連れて行かれたんです。 Ele estava indo, o animal, sem saber. Vou lá. 動物は Ele não 何も resistia. 知らないまま行きました。 Era como se ele estivesse indo na sua vontade, voluntariamente. 彼はもうボランティア的に自分の望みで行っていたかのように。 Esse animal está representando Jesus. その動物はイエス・キリストを表しています。 Aí esse animal era cortado. で、その動物は切られました。 Esse corte, で、その切り essa palavra corte, 傷が、 significa aliança em hebraico. それはヘブライ語では契約っていう意味なんです。 E quando aquele sangue era derramado, で、その血が流された時は、 e quando o sangue completamente do animal era derramado, で、完全にその動物の血が流された eu 時 quero que は você entenda algo aqui. 理解してほしいんですよ。 Aquele sangue representava a vida do animal. で、その血はその動物の命を表していま Qual し é a た。 característica desse animal? じゃあその動物の性質って何でしょうか？ Esse animal não cometeu pecado.
その動物は罪を犯していないんです。 Ele não cometeu nenhum pecado. 何の罪もなかっ Um た。 animal inocente estava morrendo por um homem pecador e amaldiçoado. 純粋な動物が呪われた罪人の人間のために死んでいたん E で o す que よ。 significa o derramar desse sangue? じゃあその血を流すことは何の意味をしますか？ Aquele sangue その血は estava cobrindo o pecado do ser humano. 人間の罪をかぶらせていたんです。 Estava apenas cobrindo o ただ homem. 単に人間をかぶっていたんです。 Mas o homem, o problema do pecado não tinha sido resolvido. だけど罪の問題は解決していなかったんです。 Você continuava sendo amaldiçoado. あなたはまだ呪われていたんです。 Que triste. 悲しいね。 E cada pessoa que ia lá sacrificar aquele animal e derramava aquele sangue, そして人々がその動物を切って、そして血を流して、 a Bíblia fala que aquele sacerdote, ele ficava olhando aquilo e ele falava, que coisa horrível. そして祭司はそれを見て、ああ、なんて苦痛なんだって。 Toda vez um animal inocente tem que morrer por mim. 毎回純粋な動物が私のために死ななきゃいけない。 Então qual foi o objetivo disso? じゃあそれは何の目的があったのでしょう。 O homem reconhecer o pecado que ele estava vivendo. 人間が自分が生きていた罪を理解するためなんです。 O homem estava amaldiçoado. 人間は呪われていたんです。 A minha pergunta é, por que Jesus veio? じゃあ私の質問は、なぜイエス・キリストは来ましたか？ A Bíblia fala lá, aquele que não tinha pecado, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. ここが書いてるのが、神は私たちの罪のために罪を知らなかったを罪とされたって書いてある。 Vamos lá para Isaías agora, capítulo 53. イザヤの53章を開きましょう。 Isaías 53. E agora o negócio vai esquentar. イザヤ53章を開きましょう。 Isso これ tudo から só はも foi っ para と você pegar o ritmo do negócio. 今はただリズムを掴み取るためであって、これからもっともっと熱くなりますからね。 Isaías 53 está falando sobre Jesus. イザヤ53章にはイエス・キリストについて語っていま A す。 gente vai ler todo Isaías 53, tá bom? イザヤ53章をすべて読みます。 Capítulo 53, versículo 1. はい、53章の一節です。 Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? 誰が我々を聞いたことを信じ得たか、主の腕は誰に現れたか。 Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha, olha, percebe, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. 彼は主の前に我が木のように乾いた土地から出る根のように育った。彼には我々の見るべき姿がなく、原因もなく我々を弔うべき美しさもない。 Eu quero que você entenda que ele está falando de Jesus no momento ali que ele estava indo para a cruz. で、ここが彼が語っているっていうのは、イエス・キリストが十字架に行く時の様子で Ele す。 está falando que Jesus ele não tinha formosura. イエス・キリストは美しさがないって言ってます。 Jesus ele estava deformado. イエス・キリストはもう顔の形さえなかったんです。 Eu quero que você entenda que Jesus, antes mesmo de ele estar a caminho da crucificação, ele já estava derramando sangue. で、イエス・キリストは十字架つけられる前にもその道に血は垂れていまし A た。 Bíblia fala que logo após a ceia do Senhor, で、聖書が言うには聖餐式の後に、 Jesus ele se reuniu com alguns poucos discípulos no Monte Getsemane. そしてジェツセマニという山の方に弟子たちと集まって、 Jesus ele estava lá. そして彼は Ele estava se consagrando ao Senhor. 彼は主に献身をしてい Ele て、 sabia o que estava por vir. そして何が来るのかを知っていた。 Você pensa que para Jesus o que ele mais estava chorando ali era a dor que ele ia passar no corpo dele? で、イエス・キリストがそこで泣いてたのは彼がこれから会う苦しさなのか？ Você acha que ele estava preocupado que era por causa das feridas que ele ia sofrer? 彼がこれから負う傷跡を心配していたと思うんですか？ Jesus ele estava orando naquele momento intensamente, irmão. イエス・キリストはその瞬間ずっと諦めないでずっ Ele と clamava ao Senhor, Pai! 彼は神様に叫んでいた、主よ、父って。 Ao ponto de sangrar suor. それは
血の汗も流れていたん Ele です。 estava em agonia. 彼はすごく Ele 苦 estava しん em でいた。 agonia. すごく苦しんでいた Ele。estava lá desesperado. Senhor, すごく主よって se for 叫んで、 possível, que não passe de mim esse cálice. この杯を私から出してくださいって。 Por que ele estava orando tão intensamente, irmãos? なぜそんなに祈っていたのか。 Ele mesmo falou que ele não poderia morrer. 彼が言ったのは、私は死ぬわけにはいかないって。 Mas eu だけど自分が、 entrego a minha vida. 私は自分の人生を捧げる Ele っ não て。 cometeu nenhum pecado. 彼は罪を犯さなかったん Por で isso ele não podia morrer. す。だから彼は死ぬことはできなかったんで Porque só morre quem fisicamente quem? す。じゃあ、肉体的に死ぬのは誰ですか？ Quem morreu antes espiritualmente. その前に霊的に死んだ Jesus 人な não んです。 morreu espiritualmente. イエス・キリストは霊的に死んでいなかったんです。 Amém? Amém. Ele não cometeu nenhum pecado. 罪を犯してないから O 霊 diabo 的 não に死んで podia ない。 matá-lo. 悪魔は彼を殺そうとすることはできなかった。 Mas agora Jesus estava lá, だけ chorando, ど、イエス・キリストは、彼はそこにいて、泣いていて、 desesperado, em agonia. もうすごく苦しんで。 Como o Senhor Jesus, como que Jesus pode estar em agonia? なぜイエス・キリストはそんな苦しんでいたのか。 Ele tinha que pagar um preço. 彼は代価を払わなきゃいけなかった。 Um preço その代価は、 da justiça de Deus. 神様の義の代価なんで Deixa eu す。 falar um negócio para você aqui. 一つ言わせてください。 Era para você estar indo para o inferno agora. 今、あなたは地獄に行くべきだった。 Era para você ir para o inferno. あなたが地獄に行くべきだった。 Uma pessoa, olha que coisa triste, irmão. すごく悲しいこと。 Olha uma coisa triste aqui. すごく悲しいことを見てて。 Uma pessoa que está em pecado, 一人の人が罪の中に que いて está amaldiçoada, 呪われていて、 essa pessoa vai passar a eternidade, irmão. A eternidade no inferno. その人は永遠に地獄で過ごします。 Você não tem noção do que é isso. で、そしてあなたはどれほどなのか、あなたは想像 Pelo もで amor き de て Deus, ない。 pensa, no verão. 想像してて、夏。 Você passa somente um mês no verão. 1ヶ月だけ夏に過 Às ご vezes し o て calor いて。 começa a ficar insuportável. で、その暑さがとっても苦しいよ E ね。 você já fica agoniado. そしてもう苦しんでて、 Agora imagina no inferno. じゃあ地獄を想像して、 Não é um dia, 1日じゃな não é くて、 30 minutos. 30分でもなくて、 É a eternidade. それは永遠です。 No inferno. 地獄に。 No fogo. 火の中 E に。 não é só fogo, irmão. で、それは火だけじゃ A なく Bíblia て、 fala que existem vermes. そこに書いてるのは昆虫もいるんで A す。 Bíblia fala de vermes que vão comendo a carne do ser humano ali. で、そこには、人間の肉体を食う昆 Vermes 虫を que います。 nunca morrerão. で、その昆虫は死ぬことはない。 Tem alguém querendo ir para um lugar desse? じゃあ、そんな場所に行きたい人っていますか？ Ah, tem alguém que eu quero ir para um lugar desse. Que Ah, delícia, suave. 全然いいじゃん、行くよっていう Eu não 人い estou る？ falando, irmão, de 10 minutos. それは10分じゃないんです Imagina よ。 você doente. Não é horrível quando você fica doente com febre? じゃあ自分が熱の時はとても苦しいよね。 Imagina uma pessoa amaldiçoada passando a eternidade no inferno. じゃあその人が呪われてて永遠に地獄に過ごすこ A と。 Bíblia fala de uma pessoa que estava no inferno, um rico. で、ある人が、お金持ちの人が地獄にいたっていう語 Sabe り qual era を o します。 desejo dele? で、彼の望みは何だったかわかります Ele か？ estava em tanta agonia. 彼はすごく苦しんでて A、carne dele sendo destruída. 彼の肉体が Eternamente, 滅んで nunca て、 parando. Ele estava ali com aquele corpo morrendo, sendo destruído. 永遠に肉体がずっと滅んでいて、 Ele queria 彼が欲しかったの que が、 pelo menos uma gota de água batesse na língua dele. 水の一滴だけ、下に落ちることを望んでいた。 Você está percebendo que coisa horrível? どれほど苦しいのか理解でき Você て não ま está す？ entendendo que coisa horrível é isso ainda. まだ理解できてないよね。 Imagina um dia sem água. じゃあ一日水のなしっていう生 Imagina 活を a 想像して。 eternidade sem água. じゃあ永遠にその水のない生活を Isso é 考 um えて。 inferno. それは地獄なんです。 Esse era o lugar que você ia. それはあなたが行くべき場所だったんです。 Era o lugar que você iria passar. それはあなたが過ごす場所だったんです。永遠に。 E agora Jesus, で、イエス・キリストは、 ele decide se fazer maldição. 彼は自分を罪、 Vamos voltando lá para Isaías 呪いとし 53. ます。
イザヤの Versículo 53章の3節に戻りましょう。 Olha só o que ele diz. 彼が言うことを見ましょう。 Era desprezado. Está falando de Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. そして彼は侮辱され、人に見捨てられ、悲しみの人で病を知っていた。また顔を覆って嫌われる者のように彼は侮辱された。我々も彼を尊ばなかった。4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 誠に彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。叱るに我々は思った。彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたのだと。Percebe que ele diz ferido de Deus e oprimido. ここ書いてあるのは、神に叩かられ、そして苦しめられたと書いてあります。O juízo de Deus 神様の義は、era para que aquele que está em pecado, 罪のある人に、Deus vai julgar aquela pessoa. 神様は彼を裁くんです。 Deus é bom, 神様は良い方ですか？ mas ele também é justo. だけど彼も義人です。 E ele fala que Jesus, ele foi ferido por Deus e oprimido. そしてここ書いてあるのが、彼は打たれ、神に叩かれ、苦しめられたって書いてあります。 Deus feriu Jesus. 神様はイエス・キリストを傷つけたんです。 Deus resolveu ferir Jesus. 神様がイエス・キリストに叩かれた。 Versículo 5. 5節。 Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, fomos sarados. しかし彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたと書いてあるんです。彼は自ら懲らしめを受け、我々に平安を与え、その打たれた傷跡によって私たちは癒されたと書いてあります。 Jesus foi moído. イエス・キリストは砕かれたって書いてあるんです。 Você sabe o que é moído? 砕かれたってわかりますか？ Jesus, ele foi moído. イエス・キリストは砕かれたって書い Quem てあり deveria ま ser す。 moído? じゃあ砕かれるべきだったのは誰？ Você. あなたなんです。私たちなんです。 Você deveria ser moído. Você deveria sofrer o castigo. あなたがその罪を負わなきゃいけなかっ Mas た。 a Bíblia está nos falando que ele nos substituiu. だけど聖書が言うには引き換えた代わりにって言って、 Ele foi moído em nosso lugar 彼が私たちの代わりに砕かれたん para で que a す。 gente não fosse moído. 私たちが砕かれないために。 Ele foi castigado 彼は罪に負わされた。 para que nós tivéssemos a paz. 私たちが平安をもたらすために。 Continue lá, vamos lá. 続きましょ Versículo 6. う。6節。 Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um, nós, todos nós. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. 我々は皆羊のように迷って、おのおの自分の道に向かっていた。主は我々すべてのものの不義を彼の上に置かれたって書いてあります。 Versículo 7, continua, presta 続 atenção. きましょう。7節、集中して。 Ele foi oprimido, Jesus foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. 彼は虐げられ、苦しめられたけれども、口を開かなかった。ほふり場に引かれていく子羊のように、また毛を切る者の前に黙っている羊のように、口を開かなかった。 Quem foi oprimido e humilhado? 誰が侮辱されたんですか？ Jesus. Quem deveria ser humilhado? 侮辱されるべきだったのは誰ですか？ A gente devia viver uma vida de humilhação, irmãos. 私たちなんです。侮辱された人生を生きるべきだったんです。永遠に。 Ele sofreu essa humilhação. だけど彼がそれをやったんです。 Versículo 8. 8節。 O mais fundo.
もっと深くいきます。 Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. 彼は暴虐な裁きによって取り去られた。その代の人のうち誰が思ったであろうか。彼が我が民の咎のために打たれて、生きる者の地から断られたのだと思います。 Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos. Ele não era perverso. で、はい。すいません。どうぞ。で、彼は全然悪くし者ではなかったんです。 Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. 9節、彼は暴虐を行わず、その口には偽りはなかったけれども、その墓は悪くしき者と共に設けられ、その塚は悪のなす者と共にあった。 Percebe o versículo 10. Olha o versículo 10 aí. Olha o 10 que está 節を見 dizendo. てください。何を言ってるのか見てください。 Todavia, ao Senhor Deus agradou. Olha o que está dizendo aqui. Agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 10節はこう書いてます。しかも彼を砕くことは主の御胸であり、主は彼を悩まされた。彼が自分を咎の供え物となすべき、その子孫を見ることができ、その命が長くすることができる。かつ主の御胸が彼の手によって栄える。 Sabe quando uma criança faz algo errado com os pais e ela é colocada de castigo? 子供が悪いことをして、そして反省の場所に置かれるよね、座らせるよね。 Aí imagina, seu irmão mais velho fala assim, não, pai, eu vou lá e fico de castigo no lugar dele. じゃあ、お兄ちゃんを想像して、私が彼の代わりにそっちに行くよって。 Jesus fez isso com a gente. イエス・キリストは私たちにそれをやって Quem くれたん deveria です。 sofrer a humilhação, ser moído, ser desprezado, éramos nós. 侮辱、そして下れるべきだったのは私たちだったんです。 Jesus ele falou, eu vou sofrer esse castigo. だけどイエス・キリストは私はそれを代わりにやる A って。 Bíblia está falando que Deus se agradou de moer Jesus. そして聖書が言うには、神様は彼を砕くことを御胸であったって書いてあります。 Você está entendendo? わかりますか？ Deus se agradou de moer Jesus. 神様は彼を、キリストを砕くことを御胸だったって書いてある。 Aquele que não conheceu o pecado, 罪を知らなかった人。 Deus o fez pecado. 神様は罪になったって。 Deus fez Jesus pecado. 神様はキリストを罪にされた Não って。 foi nem Jesus mesmo que se fez pecado, que cometeu pecado. イエス・キリスト自分自身が罪を犯してそうなったで Não はない。 foi o diabo que fez Jesus pecado, 悪魔がイエス・キリストを罪を犯そうとしていないです。 mas foi Deus que fez Jesus pecado. だけど神様がイエス・キリストを罪に負わされたんで E す。 quando Deus fez Jesus pecado, Deus se agradou disso. で、神様がイエス・キリストを罪にしたときは、神様はそれを喜んだ身胸だったって。なんで？ Porque ele viu a justiça dele sendo executada. 彼の義がそこで実行されていると見たから Se です。 há pecado, で、罪があるのなら、 tem que ser julgado. じゃあ裁かなきゃいけない。 Se tem pecado, 罪があるのなら、 deve ser julgado. 裁かなきゃいけない。 E Deus agora julgava Jesus. で、神様は今イエス・キリストを裁いていた。 Deus julgou Jesus. イエス・キリスト、神様はイエス・キリストを裁いた。 Volta lá no versículo 9. 9節に戻ってください。 Ele fala que, mas com o rico esteve na sua morte. ここに書いてるのは、その司は悪をなすとも共にあった。Na sua morte. うん。 Amém? はい。 Essa palavra morte na sua Bíblia está em singular, não é morte, で apenas morte.、その死っていう、その墓って書いてあるというのは、それはシングル形に書いてありますね。 Mas eu quero que você entenda algo muito importante aqui. だけど、すごく大事なものを見てほしいんです。 Essa palavra morte em hebraico, その死、ヘブライ語では、 ela está falando mortes. それは、複数形の死って書いてあります。 Mortes. 複数形の死。
なんです。 Jesus sofreu mortes. イエス・キリストは複数の死を負わされたんで O す。 que aconteceu? じゃあ何が起こ Por っ que ele た está の？ falando mais de uma morte? なんで一つ以上の死を言ってるの？ Agora, quando Jesus estava ali naquele caminho da cruz, irmão, イエス・キリストが十字架の道を歩んだとき、 as pessoas estavam socando ele. Pá! 人々はみんな彼を殴っていたんで Ele す。 tomou aqueles chicotes no corpo dele. で、彼はそうやって鞭を、 A carne dele era despedaçada. Arrancava com a carne. 彼の肉がこうやって取られたんですよ。 Ele estava, o rosto dele foi tão socado, tão cheio de soco que deram 彼 nele, の顔がものすごく殴られ que o て、 rosto dele era irreconhecível. 彼の顔はもう全然誰なのかわからな Ele い状 estava 態。 puro sangue, irmão. そして全体が血だら A けだっ gente た vê んで aquele す。 Jesus Cristo crucificado naquelas crucifixos. そして私たちは十字架にあるイエス・キリストがつけられてるのを見て E、só tem um sanguezinho aqui no rosto ou no corpo dele. で、彼に一つだけの血がある。 O corpo dele estava roxo, irmão. だけど彼の体は O corpo dele estava 全 inchado. 体青紫で腫れていて、 Ele estava moído. 彼は砕かれていたんですよ。 Moído, irmão. 砕かれていたん O です。 corpo dele estava dilacerado. 彼 Com の aquele 体は chicote. もう O 無 chicote 知で pegava com aqueles agulhas, aqueles espinho e grudava e arrancava do corpo dele, parte do corpo dele. そしてその鞭っていうのは咎がついていて、それをつけた時に針かのように肉体をこうバーンって裂けていたんで E すよ。 Jesus estava quieto. で、イエス・キリストは口を開かなかった。 Jesus estava quieto, irmão. イエス・キリストは黙っていた。 Ele estava lá, 彼はそこにいて apanhando. 叩かれて Quieto, 黙っていた。 sem revidar. 何もやり返さなかった。 Se fosse você, あなただったらどうする？ era o seu castigo. あなたの罰だったんですよ。 Você deveria estar deformado. あなたが砕かれるべきだったんで Você す。 deveria estar sendo humilhado. あなたが侮辱されるべきだったん Era です。 você quem deveria estar sendo desprezado. あなたがそうやっていろんな人に嫌われるものに E eu なるべきだった imagino んで que す。 se fosse você lá sendo esbofeteado, そしてあなたが殴られている場であったら、 você ia estar gritando assim: で、絶対叫んでいたでしょうね。 Para! やめろや Eu não mereço! 私はそれをやるべ Você きではない merece, っ você て。 merece. あなたはふさわしいよ。 Mas ele pagou o preço no seu lugar. だけど彼はあなたの代わりに代価を払った A。justiça de Deus estava sendo executada em Cristo. 神様の義はイエス・キリストによって実行されていたんです。 E quando fala que ele sofreu as mortes, irmão, で、その複数家の死が行われたって書いてあるのは é、porque o mais pesado para Jesus não foi sofrer essas dores. で、イエス・キリストの一番重かったのが、その苦しみを負う Jesus の ele じゃな não かった。 poderia morrer fisicamente. イエス・キリストは肉体的に死ぬことはできなかった。 Por quê? なぜなら、 Porque ele não tinha pecado. 彼は罪を Se ele não tem pecado, 犯 ele して não なかっ pode た。 morrer. 罪を犯してないのなら知ることはできない。 Porque o salário do pecado é a morte. 罪の代価は死なんです。 Amém? O salário do pecado é a morte. 罪の代価は死なんです。 E Jesus ele não tinha cometido pecado. で、イエス・キリストは何の罪も犯 Ele さ não なかった。 poderia morrer fisicamente. だから彼は肉体的に死ぬことは Ele できなか viveria った。 eternamente aqui na terra. だから彼は永遠にこの地に生きることになっていた。 Mas ele teve que morrer no espírito dele. だけど彼は霊的に死ななきゃいけなかった。 Ele teve que morrer no coração dele. 彼の心の中で死ななければいけなかった。 Quando ele estava lá chorando, sofrendo, que derramava sangue, o que ele estava preocupado não era com o corpo dele, era com o coração dele, irmão. 彼がそこでひれ伏して、そして泣いていたのが、血を流しても泣いていたのが、肉体的に傷跡をつけられるだけじゃなくて、 Ele nunca ficou distante do Pai. で、彼は心を悲しんでいた。なぜなら彼は父から離れることは一度もなかった。 Irmão, o que ele estava desesperado lá era ficar longe do Pai. 彼がその場で苦しんでいたのは、父から離れることだ Ele ったんです。 estava disposto a vir na terra, viver como homem, largar a divindade. 彼はもう神であることを捨てて、この人間のようにこの地で生きることをもう決めていた。 Mas agora o Jesus Santo, que não conheceu o pecado, ele estava sendo amaldiçoado, irmão. だけどイエス・キリストは罪の知らないもので、それは今呪われていたんですよ。
Ele estava sendo amaldiçoado. 彼は呪われていたんです。 Por isso ele suou sangue, ele chorava. だから彼は血の汗を流して泣いていた。 Ele estava para sofrer a maldição. 彼はその呪いを苦しんでい Ele た。 passou pela morte espiritual lá na cruz. 彼は十字架で霊的な死を苦しんでいた。 Percebe que ele sempre se referia ao Pai, a Deus, como Pai. だけど彼はいつも神様に対して父と呼んでいた。 Mas lá em Mateus, capítulo 27, versículo 46, não precisa abrir. だけど、マタイの27の46節は、 Ele fala assim: Deus meu, por que você me desamparou? 彼はこう言っていたんです。我が神、どうして私を見捨てたのって。 Ele não chamou Pai. 彼は父と呼んでなか Ele った。 estava desamparado pelo Pai. 彼は父に見捨てられていたっ O て。 próprio Deus o abandonou, o humilhou naquele momento. Teve que moê-lo. 神様自身が彼を砕けて、そして見捨てたんです。 Porque era o juízo que ele tinha que pagar. それは彼が裁かなきゃいけなかったんです。 Ele deixou de estar junto com o Senhor. 彼は主といることをして、 Ao ponto de falar: Deus, por que você me desamparou? Deus? 彼は神様、我が神、どうして私を見捨てたのって。 Não era a vontade de Jesus sofrer, não, irmão. イエス・キリストがそうやって苦しむのは見心じゃなかったよ。 Por isso que ele orou pedindo para sair de lá. だからそうやって自分から出すようにって祈っていた。 A Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 8, で、エペソの4章の8節が言うには、 que Jesus foi às regiões inferiores da terra. イエス・キリストは地の低いところに砕かれたって書いてあ Sabe り o ま que é す。 essas regiões inferiores da terra, irmão? じゃあその低い地っていうのはどこだか知ってますか？ Ele foi para o inferno, irmão. 彼は地獄にいたんですよ。 Porque para pagar o preço do pecado, para o pecado ser julgado, Jesus teve que ir lá no inferno. 罪が裁かれるためにイエス・キリストは地獄に行かなきゃいけ E なかった。 Jesus ele não foi como herói, não. で、イエス・キリストはヒロインとして、ヒーローとして行ったわけではな Ele い。 foi para o inferno como pecado. 彼は罪として地獄に行ったんです。 Um lugar que não pertencia a ele. 彼の行く場所ではなかった。 E ele ficou ali, だけど彼はそこにいて、 sofrendo toda a penalidade. もう全罪を犯して追われて Inferno. 地獄で Separado de Deus. 神様から離れて Morto. 死んで Morto. 死んで Ele te substituiu, irmão. 彼はあなたの代わりをやっ Ele たんで teve que す。 ser um sacrifício perfeito. それは完全な贖いじゃ A なきゃいけ Bíblia なか fala った que で ele す。 foi enfermo na carne dele, no corpo dele. 彼は彼の体で病を負い、 Por quê? なぜなら Para você ser curado. あなたが癒されるためです。 Aleluia. ハレルヤ。 Você não precisa andar mais em enfermidade. だからあなたはもう病で生きることは Ele ない。 pegou no espírito dele, irmão. Ele pegou no espírito dele a doença. で、彼は自分の霊によってその病を Ele 追われ pegou た no。espírito dele o pecado. 彼は霊によってその罪を追われた。 Ele levou tudo isso junto com ele na cruz. 彼はその全てを十字架とともに持って帰れた。 Gálatas 3:13 fala que ele se tornou maldito. ガラタの3の13節に書いてあるのは、彼は呪われたものになったって Por 書 que いてあり Jesus ます。 ficou maldito lá? なぜイエス・キリストは呪われたものになったのか。 Você ser bendito hoje. あなたが今日祝福されるためなんで Por す。 isso que todos aqueles que estão em Cristo, irmão, だからもうキリストのものにある人は、 não tem mais como você ser amaldiçoado. あなたはもう呪われる人ではない。 A Bíblia fala que você é agora bendito. 聖書が言うにはあなたはもう祝福され A た Bíblia 人で fala あ que る。 você é abençoado. あなたは幸いな人である。 Por quê? なぜなら、 Porque ele foi maldito lá na cruz. 彼は十字架で呪われ Ele たか foi らです。 maldito lá no inferno. 彼は地獄の中で呪われたからです。 Mas glória a Deus pela justiça de Deus. 神様の義に栄光です。 A Bíblia fala que ele não tinha pecado. 聖書が言うには彼は罪を知らなかっ Ele た。 era justo. 彼は義人だった。 Então o poder de Deus foi lá, だけど神様の力が lá no inferno, もう地獄の方に行っ e て、 ressuscitou Jesus. そしてイエス・キリストを復活させ A た。 Bíblia fala em Colossenses capítulo 1, versículo 18. そしてコロサイの一章の18節が言うには、 Diz que ele foi o
o primogênito dos mortos. 彼は死者の中から第一に蘇られ Ele たと foi 書 o いてあります。 primeiro a ressuscitar, irmão. それは蘇るの死者の中から第一だったんです。 Primeiro. 第一だったんです。 Mas o primeiro a ressuscitar fisicamente? だからそれは肉体的に蘇ることですか？ Percebe que Jesus, antes no ministério dele, イエス・キリストが自分のミニステリーの中で ele ressuscitava pessoas. 彼はいろんな死人を蘇らせたんですよ。 Mas aquelas pessoas estavam ainda mortas espiritualmente. だけどあの人たちはまだ霊的に死んで Mas いたんで Jesus す。 foi a primeira pessoa, irmão. だけどイエス・キリストは第一人で Primeiro a nascer espiritualmente de novo. 霊的にもう一回生まれることを第一だっ Mas た o ん que で é す。 nascer espiritualmente? じゃあ霊的に生まれ変わるっていうのは何で Ele しょう foi か？ reconectado com o Pai. 彼は神様と共にまた Isso é nascer espiritualmente, irmão. それは霊的に Por 生 isso que ま a れる Bíblia ことなんで fala em す。 1 Pedro 3,18. だから第一ペテルの3の18節が言うには、 A Bíblia fala que ele foi vivificado no Espírito. 彼は霊において生かされたって書いてあり Se ます。 foi vivificado no Espírito é porque antes ele estava morto espiritualmente. じゃあ霊において生かされたっていうのは、じゃあ一回死んだからです。 1 Timóteo 3,16 fala 第一テモテの3の16が言うには、 que ele foi justificado no Espírito. 彼は霊によって義人とされたって書いてあります。 Amém? アメンです Por か？ que a Bíblia está falando isso? じゃあなぜ聖書はそういうふうに言ってるのです Porque か？ ele passou pela morte espiritual. 彼は霊的な死を味わわれ Ele たからで passou す。 pela morte física. 彼は肉体な死も味わわれたからです。 Aí Atos capítulo 13, versículo 33 fala assim. そして使徒の13章の33節が言うには、 Diz que Deus, そして神様が logo após Jesus ter ressuscitado, イエス・キリストが蘇られた後、 Deus fala para Jesus bem assim: Eis o meu filho amado. で神様はイエス・キリストに言います。愛する息子よ。 Aqui, eu hoje te gerei. 今日あなたを産んだってあります。 Aleluia! ハレルヤ。 Irmãos, Jesus, ele nasceu de novo. イエス・キリストはもう一回生まれたんで Jesus すよ foi。gerado de novo. もう一回イエス・キリストは産んだって書いてあります。 Aleluia! ハレルヤ。 Irmãos, nós estávamos mortos espiritualmente. 私たちは霊的に死んで Nós いたんで éramos す。 amaldiçoados. 私たちは呪われていたんで Nós す。 éramos desprezados. 私たちは侮辱されていたんで Nós す。 éramos os enfermos e doentes. 私たちは病だったんです。 Jesus 病人だ pagou ったんで tudo す。 isso. だけどイエス・キリストはその全ての Jesus 代価を sofreu 払っ tudo て、 isso. イエス・キリストは全てを苦しんだ。 Por isso que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. だから、聖書が言うには、第2コリントの 5章の21節が言うには、 Que hoje você é justiça de Deus. 今日あなたは神様の義人なんで Aleluia. す。 Hoje você é justiça de Deus. 今日あなたは神の義なんです。 Hoje você é justiça de Deus. 今日あなたは神の義なんです。 Irmão, você não é sua justiça. あなたは自分の義ではなくて、 Você não é a justiça dos homens. あなたは人間の義でもなくて、 Porque a justiça desse mundo é corruptível. この世の中の義は全部、全部 Se destrói. 滅びるものなんです。 A justiça desse mundo é assim. Se você me dá, eu dou. で、この世の中の義は与えてくれるならあげるよって。 Mas se você me bater aqui, amiguinho, だけど、ここ戦えたら、 tu vai tomar um murrão bem forte. Né? あなたは2倍にもらうよっ Porque て。 você merece. なぜならあなたふさわしいか Essa é ら a って。 justiça do mundo. それは世の中の義 Mas なん sabe で qual é a す。 justiça de Deus? だけど神様の義は何だと思います？ Eu mereci o inferno. 私は地獄だと Eu merecia 行くべき sofrer a で、 humilhação. 侮辱を、それをもらうべきで、 Mas Jesus sofreu por mim. だけどイエス・キリストは私の代わりに代価を Ele 払っ me た。 substituiu. 私の代わりに代価を A 払った。 justiça de Deus é: 神様の義は、 eu simplesmente creio em Jesus 私はただ単にイエス・キリストを信じて、 e eu sou curado. そして私は癒され Eu て sou、abençoado. 私たちは祝福され Eu、sou salvo. 私は救われ Eu、sou vivo espiritualmente. 私は霊的に生きて、 O que eu fiz? 私は何をした？ Eu fiz alguma coisa boa? 何かいいものをし Eu た？ fiz alguma coisa para merecer a salvação? その救いをもらうべきに何かをやりました？ Eu não fiz nada. 何もしなかっ Eu た。 não fiz nada. 何もしなかった。 Deus, ele simplesmente chegou com o presente. Tá aqui 彼 pra は você. ただ単にもうプレゼントで、ほら、 O que que eu fiz? あなたに。そして私は何をした？ Recebi. それを受け取っただけ。 Eu só recebi. 私は受け取っ Eu ただ merecia け。 esse presente? 私はこのプレゼントふさわしかった？ Não merecia.
全然。 Mas ele decidiu me dar esse presente. だけど彼が私に与えることを決めた。 Por que é tão importante entender a justiça de Deus, じゃあ irmão? なぜ神様の義を学ぶのがそんなに大事なのか。 Para você entender quem você é no Senhor. あなたは主によってあなたは誰なのかを理解すべき。 Por que existem tantos cristãos vivendo em pecado? じゃあなぜいろんなキリスト者が罪の中で生きてるのか。 Por que existe divórcio na igreja? なぜ教会の中でそうやって離婚があるのか。 Por que existe inveja ainda dentro da igreja? どうして教会の中で妬みがあるのか。 Simplesmente porque não entendeu quem ele é ainda em Cristo. それはキリストによって自分は誰なのか理 Não 解して entendeu ない que か a ら。 sua natureza agora não é mais de maldito. あなたの自然は今呪われた人じゃな A くて、 sua natureza não é mais de pecado. あなたの自然がもう罪じゃなくて、 A sua natureza é de justiça de Deus. あなたの自然は神様の義な Por んで isso す。 não aceite quando o diabo chega para você. Você é falho, né? だから悪魔があなたは間違ったねって言われ Ah, た você é ら、 pecador, né? あなたは罪人だねっ Você é て、 bem fraquinho, あ né? なたは弱いねって、それを、 Você é feio. あなたはブスだねって、 Você tá desamparado, você é sozinho, você é rejeitado. あ Ninguém んた gosta de você. あなたは見捨てられたね、誰もあなたのことなんか好 Sabe, きじゃな você い。 não merece ninguém. あなたは誰もふさわしくないよ Você é。chato. あなたはムカつくじゃん。 Você faz tudo errado. あなたはいつも間違ったことをするじゃん。 Não aceite essa voz. その声を受け入れな Não いで。 aceite essa voz. その声を Não, 受け入 você れ é ない fraco, で você é。doente. あなたは弱いじゃん。あなたは病気じ Não ゃん。 aceite essa voz. その声を受け入れないで。なぜ？ Porque você é justiça de Deus. あなたは神様の義だからで Você す。 é justiça de Deus. あなたは神の義だからです。 Você não é mais um Zé Ninguém. あなたはもうどうでもいい人間じゃない。 Você não é mais uma pessoa que deve sofrer vergonha. あなたはもう恥をかくべき人じゃない。 Quem tem vergonha é quem tem dívida, não é? 恥をかく人は借金がある人なんですよね Quando。uma pessoa tem dívida, 借金がある人は ela fica envergonhada. すごく恥があって、 Ela fica, ah, não, as pessoas vão falar de mim. Ah, Fica humilhada. でも人々が私の Não なんか言われる aceite a humilhação. 違うよ、その侮辱を受 A け入れ Bíblia ない fala で。 que Jesus, ele rasgou o escrito de dívida lá na cruz. だからイエス・キリストは十字架で全ての借金を全てを負わされたってあり Toda ます。 dívida foi paga. だから全ての借金がもう支払われたって書いてあ O ります。 sangue de Jesus derramado ali na cruz イエス・キリストの血が十字架で流され pagou た。 por essa dívida. その借金を全てその代 Você 価を払っ merecia た。 ficar enfermo mesmo. あなたは本当に病気でなきゃいけなかった。 Mas agora, pelo sangue de Jesus, だけど今日イエス・キリストの血によっ você é て justiça de Deus. あなたは神様の義な A んです。 justiça de Deus fala pra você assim, você é curada. 神様の義はあなたにいます。あなたは癒されたって。 A justiça de Deus fala pra você assim, você não é miserável, você é próspero. だから神様の義はあなたにいます。あなたは栄えた人だって。 A justiça de Deus fala pra você assim, você não é feio, você é bonito. 神様の義はあなたはブスじゃない。あなたは美しい人だって言います。 A justiça de Deus fala assim, você não está rejeitado, você não está só. Deus está contigo agora. 神様の義はあなたは一人じゃない。神様はイエス・キリストはあなたと Não 共にいるって。 aceite a voz do diabo, irmão. 悪魔の声を受け入れないで。 Não aceite as pessoas falarem pra você. 人々があなたに言うこと、あなたはふさわしくないっていう Não 声を aceite, irmão. 受け入れないで。 Porque ele pagou o preço. なぜなら彼は代価を払 Ele ったから。 pagou o preço, irmão. 彼は代価を払った。 Mas talvez você esteja se olhando だけどあなたは自分を見て、 e você olha no espelho そして鏡を見て、 e fala, mas eu ainda erro. いやでも私まだ間違えるじゃん。 Eu sou feio. 私ブスじゃん。 Eu tenho tanta dívida. 私はまだ借金たくさんあるじゃん。 Sabe uma coisa interessante? だけど興味深いものを知ってますか？ Eu não tinha óculos, eu não usava óculos. 私はメガネ一回も使ったことないです。 E eu olhava algumas coisas, eu olhava dirigindo, algumas vezes as pessoas embaçado. で、そしてある時運転してて、いろんな人たちをぼやけて見てたんですね。 Eu olhava ali, eu tentava ler e eu fazia uma força para ler. そして読むためにこうやってずーっと目に力を入 Eu れ até て、 conseguia ler, で、読むことを読 mas めた tinha け que ど、 fazer força. だけど力を入れなきゃいけなかった。 Mas quando eu usei o óculos, quando eu coloquei o óculos, だけどメガネをかけた時、 eu falei, uau, ワーって思った。 tudo tão vivo, めっちゃ色が鮮やか。 brilhando, めっちゃキラキラして tudo る。 tão nítido. 全部綺麗に見える。はっきり見え eu る。 posso ler direito agora. もう今ちゃんと読める。 Aí quando eu fui dirigir, eu falei, nossa, parece um novo mundo pra mim. で、運転し始めたら、わあ、新しい世界だねって。 Eu olhei meu espelho lá na minha casa そして家の鏡を見て e、eu vi que tinha umas poeiras.
そして誇りがあることに見えたんです。 Essas poeiras estão tão firmes, tão fortes. Eu não via essas poeiras antes. で、その誇りがすごく今はっきり見えてて、でも前見え Aí な eu かっ falei, não, た。 essa poeira não é para estar aqui. だけど、この誇りはここにあるべきじゃな Eu い。 sou justiça de Deus. 私は神様の Eu não 義 sou。uma pessoa suja. 私は汚い人じゃ Eu fui な lá い。 e limpei. だけどそうやってきれいにしたんです。 Eu limpei. 掃除したんです。なぜなら、 Eu sou justiça de Deus. 神様の義 Eu だか não ら sou で uma す。 pessoa suja mais. 私はもう汚い人じゃ Se な você い。 pensa que você ainda é um pecador, あなたはまだ自分は罪人だって思うのなら、 você vai agir como um pecador. あなたはまだ罪人の通りやる。 Você vai continuar escravo do pecado. で、そしてまだ罪の奴隷にな Você る。 vai continuar escravo à pornografia. あなたはまだポルノを見る。 Você vai continuar escravo aos desejos sexuais ilícitos. まだその、性行為をこう望んで Você し vai まう。 continuar olhando sem os óculos de justiça. まだ義の眼鏡をかけないままに見ている。 Quando você olha sem os óculos de justiça, そして義の眼鏡をないまま見 você る é uma と、 pessoa suja. すごく汚い人を見る。 Você é uma pessoa cheia de desejos errados. すごい間違った望みを。 Você tem nojo de você. あなたは自分自身を嫌っ Quando てい você る。 olha, você fica até com vergonha. そしてあなたは自分自身を見たらすごく恥ずかし Se い as って思 pessoas う。 olhassem para você como você está se vendo sem os óculos de justiça, nossa, que vergonha. そして人々が義のない眼鏡をかけないままですごく恥ずかしいって思 Mas quando você coloca os óculos de justiça, う。 irmão, だけど義の眼鏡をかけたとき quando は、 você coloca os óculos de Jesus, イエス・キリストの眼鏡をかけた quando とき você は、 vê através da cruz, 十字架その過ぎたところを見るとき você は、 vê que você não é mais aquela pessoa que você era antigamente. あなたはもう古い人であるこ Você と não を é mais um 知らない。 mentiroso. あなたはもう嘘つきじゃない。 Você não é mais um pecador. あなたはもう罪人じゃない。 Você não tem mais desejos ilícitos あ dentro. なたはもう変な気持ちにな Você らな não い。 é mais escravo do pecado. あなたはもう罪の奴 O 隷じゃな pecado い。 não tem mais domínio sobre você. だから罪はもうあなたを支配することはできない。A maldição não pode chegar na sua casa. だから呪いはあなたの家に来ることはない。 Pobreza passa longe de você. 貧しさはあなたを遠くから行く。 Doença não toca em você. 病はあなたを触れない。 Porque você está na justiça de Deus. なぜならあなたは神様の義にいるからです。 Você é a justiça あな de た Deus. は神の義なんです。 Oh, ほう、 aleluia. ハレルヤ。 Irmão, eu sou a justiça de Deus. 私たちは神の義なんです。 Eu sou a justiça de Deus. 私は神の義なんです。 Irmão, não tem como você ser mais justo. あなたはもうそれ以上の善人にな Não るこ é とは por ない。 você orar bastante. Ah, vou orar bastante agora. Vou orar bastante. 私はもっともっと祈りするじ Eu ゃ vou な ser く uma て、 pessoa mais justa. 私はもっと義人になるって。 Não é porque você vai para a igreja. あなたは教会に行くから、 Ah, eu vou bastante para a igreja para ser uma pessoa justa, mais justo. 私はよく教会に行くからすごい義人になるんだって。 Não, irmão. 違う。 É simplesmente porque Jesus pagou o preço por você. それはただ単にイエス・キリストがあなたのために代価を払っ Você た。 simplesmente recebeu. あなたはただ単にそれを受け E た。 naquele momento, で、その瞬間、 você se tornou justiça de Deus. あなたは神の義になったんです。 Irmãos, não tem como você ser mais justo e nem menos justo. あなたはこれ以上でこれ以下の義人になることはないで Deixa eu す。 explicar de novo. もう一回説明しますよ。 Tem como você ser mais justo ou menos justo. それ以上やそれ以下の義人になることはないです。 Faça o que você fizer. あなたは何をしても、 Você é justiça de あなたは神の義なんです。 O que precisa crescer, irmão? O que precisa crescer? じゃあ何が成長しなきゃいけない？ É o grau do óculos. O grau メ do ガネ óculos の度数なんです。 é a consciência de que você é a justiça de Deus. それはあなたが神の義であることの À 意識 medida なん que です。 você se vê あなた como が justiça de Deus, 自分を神の義として見るときは、 à medida que você entende que você, mais na palavra de Deus, que você olha a palavra, ei, eu sou justiça de Deus. そしてあなたは御言葉を見て、そしてどんどん理解し始めると、わあ、私は神の義なんだ Quanto って。 mais essa justiça de Deus cresce em você, essa consciência de justiça cresce em você, で、その神の義がどんどんあなたの中に成長したときは、 você anda mais firme nessa justiça. あなたはもっとその義に歩みます。 Antes, eu andava envergonhado, irmãos. 前私は恥ずかしがながら歩きました。 Mesmo depois de crente, eu tinha desejos dentro de mim errados.
クリスチャンの中になった後でも悪い望みはあり E ました。 todas as vezes eu tinha que voltar e pedir perdão de novo ao Senhor pelos mesmos pecados. そして毎回同じ罪のために神様 E に eu achava, 謝り não, ました。 é porque eu sou homem. いや、私は男だから。 É natural, é de todo homem い isso. や、それは男の自然だから。違う。 A minha natureza agora é justiça de Deus. 私の自然は今、神の義なんです。 Irmão, quando eu entendi que eu sou justiça de Deus, 私が神の義であるっていう理解したとき。 quando aquele pecado veio para me tentar novamente, で、またその罪が私をこうやって誘おうとしたとき。 eu falei, parou! 私はやめる Eu sou justiça de Deus! 私は神の義なんだって。 Eu não sou mais minha justiça. 私はもう自分の義じゃない。 Eu sou justiça de Deus. 私は神の義なんだ。 Eu sei que eu estou avançando um pouco o horário, irmão. 私はちょっと時間を過ぎてるのはわか Mas り eu ます quero que が、 você entenda ainda mais uma coisa. もうちょっと理解してほしいんです。 É muito importante que você entenda isso. すごく大事なんです。 Abra lá comigo em Romanos capítulo 1, ローマの一章を開いてください。 versículo 16. 16節を開いてください。 Romanos capítulo 1, versículo 16. ローマの一章の16節です。 Diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 私は福音を恥としない。それはユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にもすべて信じる者に救いを得させる神の力で。 Irmão, eu não me envergonho mais. だから私はもう恥としない。 Eu não vivo mais em vergonha. 私はもう恥を生 Eu き não な sou い。 envergonhado por quem eu sou mais. 私は自分で誰なのかとして Eu não 恥じら preciso ない。 mais andar escondido, 私はもう隠れながら歩 como む se こ eu とはな tivesse い。 feito alguma coisa errada. 私が何か間違ったことをしているかのよう Não, に。 as pessoas podem me ver em qualquer momento da minha vida. いや、人々は私はどんな時期であれ私を見 Pode ver て、 minha casa, qualquer coisa que eu faço. 私の家を見て私は何をしてても、 Porque eu sou justiça de Deus. なぜなら私は神の義 Eu だか sei ら quem で eu す。 sou em Cristo. 私はキリストによって誰なの Aí か。 você fala assim, Jeff, eu te conheço, Jeff. いや、ジェフタ、私はあなたを知って Eu る sei que よ。 você ainda erra em algumas coisas. あなたはまだどっか間違えるじゃん。 Irmão, eu sou justiça de Deus. 私は神の義なん Eu だ sou。justiça de Deus. 私は神の義なんです。心配し Eu ない sou で。 justiça de Deus. 私は神の義なんです。 Amém? Eu não preciso ficar preocupado. 私は心 Eu não 配する preciso 必要 ficar はない。 envergonhado mais. 恥じることもない。 Por isso que ele fala, eu não me envergonho do evangelho. だから彼がこう言ってるのは、福音を恥と Porque し o ない。 evangelho é o poder de Deus. なぜなら福音は神 Não の力 ande なんです。 envergonhado, irmão. だから恥じるままに歩まないで。 Não, mas eu falho nisso ainda. Não se preocupe. いや、私はこう間違えるじゃん。心配 Seus しない。 pecados já foram julgados em Jesus. あなたの罪はイエス・キリストに裁かれた。 Confesse os seus pecados 罪を告白し、 e deixa. そして話して、 Larga. 離れて、 Aceita a justiça de Deus. 神の義を受 Não け取っ fique se て、 condenando. 自分を裁かないで、 Para de olhar para trás. 後ろを振り向かないで、 Para de olhar o velho homem. もう古い人を見ないで。 Aí ele fala, versículo 17. そして17節がこう言います。 Romanos 1:17. ローマ1の17です。 Visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. 神の義は掲示されている。どこに掲示されているかというと、福音の中に掲示されて、信仰に始まり、信仰に至らせる。これは、信仰による義人は生きると書いてある通り Como で que a す。 justiça de Deus se revela, irmão? じゃあ、神様の義はどうやって掲示されるん Pega で a す sua か？ palavra. Pega a 御言 Bíblia. 葉を持ってください。聖書を持ってく Pelo ださい。 Evangelho. 福音の中に Pelo Evangelho. 掲示されます。 A justiça de Deus se revela pela palavra. 神の義は御言葉によって掲示される Comece。a se olhar como a palavra diz que você é. あなたは御言葉が言う通りに自分 Não を é 見て、 pelas suas obras, irmão. それはあなたの働きではない。 As suas obras são consequências do seu entendimento, da revelação do Evangelho na sua vida. あなたの働き、あなたの奉仕は福音がどんどん掲示されていたらそれをやるべ Não きです。 tente ser justo diante de Deus pelas suas obras. Ah, eu estou indo para a igreja, Senhor. ほら、私は教会に行ってるから私は義人だよ、神様じゃなくて、私は聖書を読んでるよって。 Não.
違うよ。 Eu leio a Bíblia porque eu já sou justiça de Deus. 私が御言葉を読むのは私は Eu もう vivo a 神の palavra 義だから porque で eu す。 já sou justiça de Deus. 私が御言葉を生きるのは私はもう神の義だからなん Eu で não す。 estou vivendo a palavra para tentar ser justo diante de Deus. 私は神の御言葉を生きるのは義になるためで O は que な ele く fala no て、 final do versículo? もう最後は何を書いてあります Ele か？ fala que o justo viverá pela fé. 信仰による義人は生きるって書い Tem てあり algum ます。 justo aqui? 義人はいますか？ Não aceite o diabo te chamar de pecador, irmão. だから罪人であることを受け入れ Você ない não é で。 pecador. あなたは罪人じゃない。 Você é justiça de Deus. あなたは神の義なんで Deus, す。 ele fala, você é justo. 神様は言います。あな O たは que, 義 o だ que。que você precisa fazer? じゃああなたは何をしなきゃいけない？ Creia, irmão. 信じるだけ。 Creia. 信じて。 Creia. 信じて Eu。sou justiça de Deus. 私は神の義人だっ Eu て creio que eu sou justiça de Deus. 私は神様の義であることを信じる。 Aleluia. ハレルヤ。 Ah, não, eu preciso fazer alguma coisa. Não, eu só preciso い crer. や、なんかしなきゃいけない。違う。信じるだけ。 Aleluia. ハレルヤ。 Aqui está algo muito importante que eu quero te falar, irmão. あなたに言いたいとっても大事なものがあります。 O que era a justiça de Deus quando Jesus estava na terra? で、イエス・キリストが地にいるときに神の義っては何だったんでしょうか？ Quando Jesus estava na terra, イエス・キリストが地にいたときは ele falou alguma coisa bem importante. 彼はすごく大事なものを言いました。 Eu vim para destruir as obras do diabo. 私は悪魔の働きを滅ぶために来たと書いてあり Ele ます。 veio para trazer a justiça do Senhor. 彼が来たのは神の義をもたらすためになんです。 Por isso que Jesus fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. だからイエス・キリストは最初に言います。最初は神の御国とその義を求めなさいと言いま Aqui す。 está o ponto importante. だからここには大事なポイントがあ A ります。 justiça de Deus não se fala somente a respeito da sua conduta. だから神様の義っていうのはただ単にあなたの生き方ではなくて、 Não é só apenas sobre o seu jeito de viver, o que você faz. あなたは何をやってるのか、どんな生き方をしているのかだけではなくて、 A justiça de Deus também se revela em destruir as obras do diabo. 神の義っていうのは悪魔の働きをぶち壊すことになります。 Você tem poder para destruir as obras do diabo. あなたには悪魔の働きを滅ぶ力があります。 Não é apenas um ministro. ただ単の説教者だけでは Não な é くて、 apenas uma pessoa específica. ただ単に特別な人でもなくて、 Você, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz, あなたはイエス・キリストの十字架に流された血によっ você て、 foi feito justiça de Deus. あなたは神の義になっ E て、 onde há a obra do diabo, そして悪魔の働きがあるのなら、 você pode aplicar a justiça de Deus あ aí. なたはそこに神の義を働くこと Então, が se できま você す。 vê uma pessoa enferma na sua frente, だからあなたの目の前に病のある人を見たら、 porque você é justiça de Deus, あなたは神の義だから、 você impõe as mãos sobre os enfermos, あなた病人に手を置けば、 porque a enfermidade é uma obra do diabo, 病は悪魔の働き a だから、 enfermidade não vem de Deus, 病は病気は神様から来るものでもない。 e porque você é a justiça de Deus, で、あなたは神の義だから、 quando você impõe as mãos, あなたは手を置けば、 aquela enfermidade é destruída. その病は壊されます。わお！ハレルヤ！ Quando você chega num ambiente cheio de depressão, irmão, あなたにはうつ病だらけな場所に入ったと você き、 fala palavras de vida e de alegria naquele lugar. あなたはその場で喜びや命のある言 E 葉を言っ porque たと você きは、 é a justiça de Deus, そしてあなたは神様の義だか a ら、 justiça se manifesta naquele そ lugar. の義はその場で働かれる O。diabo é destruído. 悪魔がぶち壊され Quem る。 deve ser envergonhado não é você. あなたは恥をかくべきではない。 Quem é envergonhado é o diabo agora. 今は悪魔が恥をかくべきなんです。 Aleluia! ハレルヤ！ Aleluia! ハレルヤ！ Obrigado, Senhor. 主、私たちは感謝します。立ってください。 Vamos orar. 祈りましょう。 Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. 主、私たちは感謝します。 Nós somos justiça de Deus. 私たちは神の義なんです。 Nós somos justiça de Deus. 私たちは神の義なん Eu で não す。 sou mais pecador. 私はもう罪人ではな Eu い。 não sou mais pecador. 私はもう罪人ではな Eu い。 não vivo pecando mais. 私はもう罪だらけの人生を生きない。 Hoje eu fui feito justiça de Deus. 私は今日神の義とされた E。eu creio nisso, Pai. そして私はそれを信じます。 Eu creio na obra de Jesus lá na cruz. 私たちはイエス・キリストの十字架の働きを信 Eu じます。 creio na substituição que Jesus pagou por mim. イエス・キリストが私の代わりにやってくれたことを信じます。 E eu aceito isso, Senhor. そして私はそれを受け入れ Eu ます。 aceito isso, Pai. 私はそれを受け入れます。 Eu aceito, Pai. 私は受け入れます。